Você é o meu convidado para a segunda parte da aula que nós vamos conversar sobre a hidrosfera. Já conversamos na parte 1, falamos sobre as águas oceânicas e hoje nós vamos conversar aqui sobre as águas continentais. Peço que você se acomode aí e observe a ponta do mouse onde eu vou apontando aí as partes importantes da aula. Vamos lá então? Hoje vamos conversar aqui sobre as águas continentais. Tá? Olha só. Águas superficiais e águas subterrâneas. Nós temos as águas que estão visíveis a nós, mas temos também as águas que estão abaixo do solo. Né? E para iniciar esse assunto, vamos tratar aqui sobre o que são bacias hidrográficas. Né? Nesse desenho que você está vendo, nós temos duas bacias hidrográficas aqui. Ó, tá? Esse interflúvio aqui, tá? É o que joga a precipitação pelo escoamento superficial para duas áreas. Observe aqui, tá? E aí você vai ter aqui, gente, esse interflúvio, vamos chamar de divisor de águas, tá? O divisor de águas é o que divide, o relevo que divide as bacias, tá? De forma direta, uma bacia hidrográfica é toda uma região, é a área, tá? Toda a região aqui, ó, drenada por um rio principal e os seus afluentes e subafluentes, tá? Então, eu tenho um rio principal que corta o vale, mas choveu aqui, ó, no alto do morro. A água vai escorregar e vai cair no primeiro rio e depois vai para o rio principal. Se essa área é drenada por esse rio principal, essa área pertence a essa bacia hidrográfica. Se eu for lá para o outro lado, choveu lá naquela montanha lá atrás, vai escorregar, cair no rio mais próximo, até cair no vale onde está o rio principal. Tá? Então, essa montanha aqui pertence a essa bacia hidrográfica toda. Tá? Então, se você está aí, você está em São Paulo, né? Choveu na sua casa, escorregou para o rio Tietê, você está na bacia do Tietê. Ah, não, professor, eu estou aqui no Nordeste. Tá? Choveu na sua casa, correu lá, a água escorregou por cima, caiu no telhado, tá? Escorregou. Vai cair uma hora no São Francisco? Ah, então você está na bacia do São Francisco. Tá? Então, a bacia hidrográfica é toda uma região drenada, tá? Por um rio principal e por seus afluentes e subafluentes. Tá bom? Olha só. Nós temos aí alguns tipos de rio. Né? Nesse caso aí, apresentando na imagem para você, tá? Um rio de planície. O rio de planície que é um rio mais plano, lento, caudaloso e profundo. Esses rios de planícies são muito úteis para a navegação. Tá? Nós temos aí agora as bacias hidrográficas do Brasil. Observa. Tá? Nós temos aí a Azul Grandona, a maior bacia do mundo, a bacia do rio Amazonas. Tá? Número 2 aqui, ó, tá? Nós temos a bacia do rio Tocantins, Araguaia, que corre aqui. Tá? Número 3, aqui nós temos a bacia Atlântico Norte e Nordeste. Tá? Número 4, a bacia do rio São Francisco. Tá certo? Número 5 aqui, ó, vou até tirar para você poder ler aqui. Tá? No número 5 aqui, você tem a bacia do Atlântico Leste. Tá? O número 6, a bacia do rio Paraná. 7 aqui embaixo, bacia do rio Uruguai. 8, a bacia do Atlântico Sudeste. São as bacias hidrográficas do rio, do Brasil, me perdoem. Tá? Agora, vamos ver os elementos de uma bacia hidrográfica. Tá? A bacia hidrográfica é a área drenada. Observa no desenho aqui, ó. Essa é a área drenada pelo nosso rio principal, que é esse que corre aqui. Ó. Tá? Observem, tá? Toda bacia hidrográfica tem rio. Né? E todo rio tem uma nascente. Olha só aqui, ó. O lugar onde o rio nasce, geralmente no alto do relevo, nas partes mais altas das montanhas, tá? São as nascentes. Tá? As nascentes correm pequenas, né? Com pouca água, forma ali um pequeno curso d'água, um pequeno riozinho, um pequeno córrego, que se junta a outros rios. Quando esses córregos se encontram, aqui, ó, aqui é um ponto de encontro, aqui é um ponto de encontro. Se você olhar na imagem de satélite aqui, olha quantos encontros, ó. Todos os lugares aqui que você está vendo, lugar onde os pontos se encontram, tá? Vamos chamar de confluência. Confluência é quando dois rios se encontram, tá? Aquilo é uma confluência, ok? Confluência é quando os rios se encontram,
ok? Os rios também são cheios de curvas. Se você olhar aqui, olha como os rios fazem curvas, ó. Os rios vão e vêm, fazem muitas curvas. Observa aqui na imagem aqui, ó, da bacia do Amazonas, que você vai ver as curvinhas dos rios. Essas curvas nós vamos chamar de meandros. Olha só os meandros aqui, ó, tá? Da planície amazônica. Essas curvas todas, rio não tem pressa, tá? Vamos chamar de meandros, tá? Nós temos também a questão de onde a água vem e para onde a água vai. Mas eu estou em pé aqui, professor, no meio do rio aqui. Ó. Estou aqui. Quando eu estou aqui, a parte alta aqui, ó, vai ser montante do rio. Montante é de onde a água vem. Tá? Jusante é para onde a água vai. Então, você está lá no médio rio, no médio curso. Tá? Nós costumamos dizer que médio curso é o meio do rio, meio do curso do rio. Então, estou aqui no médio curso, então eu olho para a cabeceira, eu estou olhando para montante. Aí eu olho para baixo, para onde a água vai, estou olhando para jusante. Tá? Aqui onde nós estamos, aqui em São Paulo, nós temos o rio Tietê, que é a principal bacia da região. Né? Próximo da nascente, nós chamamos de Alto Tietê. No meio do rio, nós chamamos de Médio Tietê. E lá no final do rio Tietê, nós chamamos de Baixo Tietê. Então, Alto Tietê, Médio Tietê e Baixo. Em relação a São Paulo, o Alto Tietê está montante. Tá? E o Baixo Tietê está jusante. Tudo bem? Olha só. Os rios também têm margem direita e esquerda. Então, você olha para onde ele vai. Como é que eu faço para saber qual é a margem? Eu olho para jusante e eu entendo que esse lado de cá é a margem direita e o lado de lá é a margem esquerda. Tá? Afluente é todo o rio que é o braço do rio. Então, eu tenho o rio principal e eu tenho um braço aqui, ó, que a água cai no rio principal. Então, aqui está o rio principal e eu tenho um outro rio que cai aqui. Tá? O lugar que os dois se encontram é uma confluência. Mas o rio que deságua no outro rio, eu chamo de afluente. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o rio principal e esse é um afluente do rio principal. Tá? Olha aqui o Amazonas, ó. O Amazonas está aqui, o principal grandão. Olha aqui um afluente do Amazonas, ó. Esse é um afluente do Amazonas. Agora, existe o afluente do afluente, que nós vamos chamar de subafluente. Ó, esse é o rio principal no desenho. Aqui eu tenho um afluente e tenho um braço menor. Esse braço menor é um afluente do afluente. Ele é um subafluente. Aqui, ó, temos um subafluente. Tá? Subafluente. Os rios também desaguam em algum lugar. Tá? O desaguar do rio, o final do rio, chamar de foz. A foz, ela pode ser classificada de dois tipos. A foz em estuário, tá? E a foz em delta. Foz em estuário é quando o rio vai e morre de uma vez. Geralmente o rio morre no mar, né? Quando você vai na praia e você vê aquele riozinho que vem ali no bairro da praia, de repente ele entra na língua de areia, ele corta a areia e deságua no mar. Do jeitinho que ele vem, ele abre, ele corta a areia e ele morre no mar ali. Aquilo é um estuário. É uma foz em estuário. Final do rio, que morre de uma vez só. Vai retinho e cai no mar. Então nós temos, nesse caso, uma foz em estuário. Agora, existe também as foz em delta. Esse desenho aqui mostra uma foz em delta. Porque quando chega no final, ela abre, fica um triângulo. Observa o desenho. Tá? No caso da imagem aqui, ó, a bacia do rio Amazonas, a foz do Amazonas é uma foz em delta. Tem quase 200 quilômetros de distância de uma bocarra que se abre do rio Amazonas, tão grande que ele é, dá quase 200 quilômetros de distância de uma ponta a outra da foz do rio Amazonas. Tá? E fica todo um depósito de sedimento ali no final do rio, né, com várias ilhas, áreas de grande concentração de água, de líquidos, né, misturado com solos e tal, tá? Por conta dessa abertura em delta. Então, estuário, quando o rio vai e morre no mar de uma vez. Delta, quando ele abre um triângulo enorme. Outro rio que morre num grande delta é o rio Nilo, né? Um grande delta lá no Egito, tá bom? Olha só. Ora, as águas subterrâneas, elas são classificadas em aquíferos. Os aquíferos podem ser livres ou podem ser confinados. O aquífero livre é aquele que você pode fazer uma perfuração e tirar água facilmente para abastecer cidades e tal, como é o caso da primeira imagem aqui. Faz uma perfuração
e o solo está encharcado lá embaixo. Você consegue retirar a água, tá? Agora, o confinado é quando você perfura, você tem ali, às vezes, até uma quantidade d'água, mas abaixo você tem uma rocha, e abaixo dessa rocha, você tem essa rocha impermeável, você tem um aquífero, um reservatório d'água. E aí, para a retirada dessa água, é muito mais caro, né? Porque existe aí o fator rochoso que impede o fácil acesso, tá? E aí, no Brasil, gente, nós temos aí os maiores aquíferos do planeta. O aquífero Guarani, que já foi considerado o maior reservatório d'água do mundo, tá? Que é esse maior aqui que você está vendo na imagem, o aquífero Guarani, tá? Que ele é transfronteiriço. Águas transfronteiriças são águas que passam por mais de um país, tá? Passam por mais de um país. Tá? Como é o caso do Rio Orinoco, que passa o norte do país, tá? Aqui nós temos aí o aquífero Guarani, que é um reservatório subterrâneo, tá? De águas de excelente qualidade, tá? E que ele pertence, gente, a 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sendo que a maior parte está no Brasil. Chega até a atingir um pedaço lá do Mato Grosso, vai adentrar aí o território brasileiro. Algumas cidades se fazem valer do uso dessa água para abastecimento. Alguns parques aquáticos se fazem valer da água desse aquífero, né? Mas é importante lembrar que retirar essa água tem um custo, porque é água subterrânea, custa muito caro, equipamento para bombear essa água, tá? E o Brasil tem muita água de rios, né? Dos mananciais que estão disponíveis. Então, o Brasil prefere utilizar a água dos rios, montando os reservatórios e abastecendo as cidades, sem necessariamente fazer uso direto do aquífero. Agora, de forma bem curiosa, lá no norte, na Amazônia, foi descoberto o aquífero Alter de Chão. Tá? O Alter de Chão, aparentemente, como você pode ver na imagem, é um aquífero menor do que o aquífero Guarani. Existe uma estimativa que o Guarani seria capaz de abastecer a população do mundo todo por 100 anos. Tá? Caso escassez d'água, não tem jeito, não temos água para a população mundial. O reservatório d'água do aquífero Guarani seria capaz de sustentar a população humana por 100 anos. Tamanha quantidade de água doce que está ali. A grande questão é que foi descoberto o aquífero Alter de Chão, tá? Que tem uma formação diferente, é sedimentar, tá? A formação. E você olhando a imagem parece bem menor, né? A grande questão é que ele é muito mais profundo e o volume d'água estima-se ser maior, tá? Os geólogos já afirmam isso, né? Que o volume d'água no reservatório de Alter de Chão é maior do que o volume d'água disponível no aquífero Guarani. A grande questão é que ele é mais profundo. E então, quando você vê a projeção cartográfica apresentando ali a dimensão, dá-se a impressão de ser menor. E esses não são os únicos aquíferos brasileiros, tá? No meio norte ali nós temos alguns aquíferos, região centro-oeste também, tá? Então o Brasil tem um volume d'água assustador. Nós temos cerca de 13% da água potável do planeta, tá? E aí, gente, os nossos rios, né, que é água disponível nos mananciais, não é água confinada, água subterrânea. Os nossos rios, as características da hidrografia brasileira, eles são divididos entre rios perenes e rios intermitentes. Perene é que tem água o ano todo. É como o rio Tietê, é como o rio São Francisco, é como o rio Amazonas, que tem água, o tempo todo tem água. Tá? Agora, já rios temporários, olha, intermitentes, tá? Que fica intercalando o período de águas. Tá? Esses rios intermitentes, eles secam, tá? Ao longo do ano. Quando é que vai ter água no rio intermitente? No período de chuva. Onde é que estão esses rios? Estão no Nordeste brasileiro. Porque o Nordeste brasileiro, o semiárido, ele recebe chuvas no período do inverno. Então, no inverno, volta a chover bastante, chove, encharca o solo, a água penetra, e ela vai irrigar o lençol freático. O lençol freático bastante encharcado começa a oferecer água para as nascentes. Os rios voltam a correr. Acontece que quando passa o inverno, as chuvas vêm novamente, a estiagem, as chuvas vão embora, e aí você vai ter aí a questão de a água que estava dentro do lençol freático continua sendo ofertada para o rio até que seca, porque falta
água para reabastecer o lençol freático. O lençol freático é seco pela nascente do rio, e aí o rio volta a secar, como você pode observar. Vou até tirar minha imagem aqui, ó. Como você pode observar, tá? Você tem aqui um rio seco, roto, né? O curso está roto. Tem uma ponte aqui, uma rodovia em cima, né? Que em alguma medida, quando volta a chover, esse rio pode encher e chegar até próximo aqui dessa ponte, né? Então se faz necessário manter a ponte, porque em algum período do ano esse rio vai voltar a correr e vai ter água em abundância ali no período de cheias, tá? E na vazante ele fica como está aí, tá? Que é o período de estiagem. Já um rio perene, como você pode observar, o rio ao lado, ele nunca seca, ele tem água com abundância, tá? Ele nunca seca. É o rio Paraná, tá? É o rio São Francisco, é o rio Tietê, é o rio Amazonas. A grande maioria dos rios brasileiros tem muita água, tá? E aí, na diferença entre um rio e outro, né? Nós temos aí no Brasil os rios de planalto e os rios de planície, tá? Na Amazônia prevalecem os rios de planície, como você está vendo aqui embaixo. Já no restante do território, nós temos aí bastante abundância de rios de planalto, tá? Olha aqui as cataratas do Iguaçu, tá? E embaixo aqui, tá? Uma hidrelétrica, né? Então, olha só que interessante. Os rios de planalto, como são rios que encontram maior desnível, a água tem mais velocidade, força. Essas pedras atrapalham a navegação. Então, os rios de planalto são muito utilizados para fazer barragens, e com essas barragens, com o peso e a velocidade da água, é possível fazer hidrelétricas, porque a água vai ter força, volume e velocidade para girar as turbinas, tá? Gerando energia no país. Então, os rios de planalto são muito úteis para a geração de energia. Já os rios de planície, eles são mais planos, largos, profundos, caudalosos. E as águas não têm tanta velocidade, né? Eles são caudalosos e lentos. E como são profundos, largos, é possível utilizar embarcações para navegação. Observa a seta aqui, vou colocar minha imagem bem ao meio para você observar. Então, enquanto aqui em cima eu tenho os rios de planalto, com muitas cachoeiras, quedas e velocidade, produção de energia. Aqui embaixo eu tenho rios de planície, tá? E tem embarcações que são muito úteis para isso, tá? Agora, o regime dos rios, tá? Os rios, gente, eles podem ter regime pluvial, nival ou misto. Pluvial é aquele rio que recebe água da chuva, a água infiltra no solo, abastece ali o lençol freático, e aí o lençol freático oferece água para a nascente, ou a água que escorrega pelo solo cai no rio e o rio prossegue. Esse é o regime pluvial. O regime nival é de neve. Então, são rios que nas montanhas eles nascem porque o gelo derrete e forma um rio que vai descendo, né, morro abaixo, formando os rios nas planícies, com águas que vêm do degelo montanhoso. E tem aquele rio que tem nascente, que recebe água de chuva na parte baixa e que também recebe água do degelo, tá? Esse nós vamos chamar de regime misto. Tranquilo? Tá? Agora, os rios têm drenagem. Os rios podem cair no mar, podem cair no mar, tá? Quando eu chamo o rio de drenagem endorreica, são rios que correm para o interior, tá? Ele nasce próximo ao mar, mas às vezes ele vai descendo para dentro do continente. É o caso do rio Tietê, é chamado de rio teimoso, tá? O rio Tietê que você está vendo na imagem aí, tá? Olha só, ele nasce próximo, observa aqui, ó. Ele nasce próximo do mar, tá? Algo próximo de 15 quilômetros, tá? Do mar, muito próximo, ali em Salesópolis, e ele, olha o amarelo, ele vai percorrer para dentro do país. Ele percorre 1.036 quilômetros, tá? Até cair no Rio Paraná. Olha que interessante, ele está bem pertinho da praia. Só que ele nasce numa região morrosa da serra, então ele é obrigado a correr para dentro, tá? É o caso de ele é um rio de drenagem endorreica, dentro, tá? A água corre para dentro do continente e ele vai morrer na sua foz, tá? Depois de 1.036 quilômetros, caindo dentro
do rio Paraná, tá bom? Agora, existem os rios de drenagem exorreica, rios que correm para os mares, rio que morre no mar, tá? É o caso do Rio São Francisco, é o caso do Rio Amazonas, rios que correm, morrem no mar, tá bom? Vão morrer no mar, tá? Agora existem os rios de drenagem arreica, rios onde as águas evaporam antes de seguirem o caminho. Sabe o que é isso? Geralmente isso acontece muito com o rio que tem sofrido com problema de assoreamento. Porque o rio começa a cavucar ao lado do rio, o pessoal desmatou a beira do rio. E aí o solo está solto. A água começa a cavucar a beira do rio e jogar terra dentro, naturalmente. Esse rio vai ficar largo e vai ficar raso, fica rasinho. E a água fica rasa com facilidade do sol penetrar. E o sol começa a evaporar aquela água. Daqui a pouco a água seca. E o rio passa a ser um rio temporário. O rio de drenagem arreica geralmente são rios temporários, rios intermitentes, tá bom? E tem aquele rio de drenagem criptorreica, tá? Que são rios que são absorvidos por estruturas rochosas, tá? Muitas vezes o rio ele entra para dentro do solo, das rochas, tá? E vai alimentar lá um reservatório, como é o caso aí que nós citamos na aula de hoje, tá? Do aquífero Guarani, do aquífero Alter de Chão, né? Porque o rio está passando e a rocha é porosa, então ele começa a ser sugado para dentro e vai alimentando os reservatórios rochosos, tá? Isso pode acontecer. Nesse caso, é um rio de drenagem criptorreica. Então, vamos rever. Temos aí drenagem endorreica, exorreica, arreica e criptorreica. Tá bom? Vamos lá, vamos avançando. Tá? Outro exemplo de drenagem endorreica são as águas são drenadas para um corpo d'água, interno, ou seja, um lago ou um mar fechado. Tá? São rios que caem, gente, em lagos que não são ligados, por exemplo, ao oceano. Tá? Você tem dois exemplos. O rio Volga, aqui, ó, tá vendo? Que deságua no Mar Cáspio. Tá? Por exemplo, se um rio cair dentro do Mar Morto, o Mar Morto não tem ligação com o oceano. Aquele rio que alimenta o Mar Morto, tá? Ele tem uma drenagem endorreica. Tá? É um exemplo. Tá bom? Olha só. E aí nós temos no Brasil aí o polígono das secas, a região mais seca do país. Né? Lá no Nordeste, com seus rios temporários. Os rios existem, né? A calha do rio existe, mas não tem água no todo. E aí tem toda aquela dificuldade de administrar o país por causa disso, a região, país não, a região por causa disso. Né? Sem falar nas estratégias políticas para manter o pessoal na seca e manter ali um cabide de votos, né? Todas as eleições, levando água ali em caminhão-pipa, as pessoas ficam dependentes disso, mas água, de fato, nunca é levada. Né? Isso aí a gente chama de indústria da seca. Para a região do polígono da seca, até a água subterrânea não tem, né? É complicado. Né? E aí, para isso, foi criado a transposição do Rio São Francisco, como você pode observar aqui. Ó, né? Dá uma olhada aí, ó, na imagem, tá? Esse é o Rio São Francisco aqui, o rio perene, que nunca seca, tá? E ele deságua no mar, exorreica, tá? A ideia da transposição é tirar dois canais, o canal leste e o canal norte, levando água, olha só, para abastecer principais rios, tá vendo? Ó, aqui é o período de transposição até encontrar a calha do rio Paraíba, tá? E aí, naturalmente, a água passa a correr. O problema é que esse período aqui é um período longo de transposição de transporte de água artificial, com bombeamento, né? Criação de dutos, tá? Aquedutos, muitas vezes, tá? Áreas de reservatório para poder criar grandes reservatórios de água para que ela possa ter pressão para levar a água adiante, tá? E então, até encontrar as bacias principais. Olha só que interessante. E todas essas vertentes aqui, esses rios azulzinhos aqui, são as partes que vão receber água. Tá? Serão criados capilares, tá? Para que possa distribuir água de forma perene para os rios que hoje são temporários. A estratégia é muito boa, uma grande obra da engenharia,
Tá? Isso vem aí desde o Brasil Império, essa ideia de levar água para o Nordeste. Tá? Já aí desde o início dos anos 2000, né? Nós entramos nos anos 2000, que essa ideia foi posta em prática, mas ainda não está concluída. Falta muito a ser feito ainda, tá bom? Mas temos fé que vai chegar, né? Boa parte está bem concluída, né? Queremos ver os rios intermitentes nordestinos se transformarem em rios perenes, né? Tá? E por fim, a última parte da nossa aula de hoje é a questão da água virtual. A água virtual, gente, é uma questão interessante, sabe? O Brasil, quando ele exporta soja, toneladas e toneladas de soja, junto com essa soja, de forma virtual, está sendo transportada uma quantidade absurda de água que foi utilizada para produzir essa soja. Quando o país lá fora compra, um país do Oriente Médio compra a soja brasileira, ele está levando apenas o grão, mas ele não teria essa soja no seu território sem a água que eles não têm lá, né? Logo, quando eles compram essa soja, eles estão levando virtualmente a água para o seu território. Só que essa água não é contabilizada financeiramente, porque a soja ela é tabelada internacionalmente, né? E aí a água virtual é a água gasta de forma literal para produzir um bem de consumo, um alimento, enfim, mas ela não é contabilizada na hora da exportação. Vamos dar alguns exemplos aqui para você ver. Tá? Observa, por favor. Tá? Água virtual é a quantidade de água usada, direta ou indiretamente, na produção de algo. Veja quantos litros de água virtual exigem alguns produtos. Olha só, gente. Um copo de leite, tá? Ele requer 200 litros de água. Porque para a vaca produzir um copo de leite, ela vai consumir água tanto bebendo quanto comendo a ração. E a ração, que é feita geralmente de soja e milho, tá? Ela vai exigir água para ser produzida. E aí, da somatória da coisa, um copo de leite, né, levaria 200 litros de água na produção. Um chip de celular, tá? 32 litros d'água. Uma xícara de café, na produção do grão, 140 litros d'água. Tá? Uma folha de papel, um sulfite, 10 litros. Uma camiseta de algodão, 2.000 litros. Tá? Você tem aí ovos, tá? 40 gramas de ovos, 135 litros de água. Carne bovina, a carne, tá? 150 gramas, 2.300 litros. Tá? 2.000 para 150 gramas de carne. Mais uma vez eu explico, tá? O bovino, para engordar ao longo da sua vida, ele vai consumir água, vai consumir ração. E em todo o processo da ração, enfim, vai água, tá bom? A carne suína, 720 litros para 150 gramas. Tá? Um par de sapatos de couro, 8.000 litros. Tá? É realmente uma quantidade absurda, né? E o nosso assunto hoje que foi água. Água é vida, tá? Portanto, beba água. Tá aí, ó. Beber água. Água é importante. Um brinde à água, né? Obrigado por ter assistido essa aula específica sobre água. Espero que você tenha gostado. Olha eu aí do lado, né? Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Espero você numa próxima aí. Tô aí, professor Wagner, do teu lado. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e tchau!